Hoje vamos entender um pouco por que da tese da grande naturalização, o que é a grande naturalização, por que ela surgiu e que efeitos a gente pode esperar dela a partir de agora. Eu me chamo Daniel Fonseca Dani, com muito orgulho estou participando desse projeto de cidadania italiana. Se gostar dessa matéria, dê o like aqui embaixo e se inscreva no canal, que haverão ainda muitos conteúdos semanalmente sobre cidadania italiana, sobre vida na Europa, sobre vida em Portugal, sobre vida na Itália. Esperamos que todos gostem do conteúdo. Não era só a vinda dos italianos, mas a vinda de um monte de europeus. Era a legalização dos europeus livres entrando no Brasil. Era necessário uma legislação, precisava haver uma nova legislação por aquela mudança, pós-proclamação da República, fim da escravidão. Tudo aquilo era um período de grande modificação, pela razão de todos esses motivos apresentados. E a necessidade de perpetrar o iure solis no território brasileiro, foi criada a Lei da Grande Naturalização, conhecido como Decreto Brasileiro 58A, de 14 de dezembro de 1889. Esse decreto estabelecia que todos os estrangeiros residentes em solo brasileiro passavam a ser cidadãos brasileiros, podendo fazer declaração em contrário em 6 meses a contar da publicação deste decreto, ou mesmo os que já possuíam residência há 2 anos no país poderiam ainda fazer manifestação ao contrário. Após 1 ano e alguns meses, é promulgada a Constituição Federal Brasileira de 1891, que em seu artigo 69 diz o seguinte: são cidadãos brasileiros, inciso 4º, os estrangeiros que, achando-se no Brasil aos 15 de novembro de 1889, não declararem, dentro em 6 meses depois de entrar em vigor a Constituição, o ânimo de conservar a nacionalidade de origem. Aí gerou o problema. Ora, dentro de 6 meses depois de entrar em vigor a Constituição, o ânimo de conservar a nacionalidade de origem. Conservar a nacionalidade de origem. Na prática, isso nunca significou que quem não foi até um ente federal brasileiro dizer que queria ainda manter a cidadania italiana e renunciar à brasileira, ninguém ia fazer isso. As pessoas que chegaram mal sabiam ler, algumas sabiam, outras não sabiam, outras desconheciam a língua do local. Como é que iriam saber e ter esse conhecimento de uma interpretação como essa? E além disso, essa interpretação não diz que a pessoa estava abrindo mão da cidadania ou da origem italiana. Mas, independentemente disso, a Avvocatura do Estado italiana passou a defender os processos de cidadania, arguindo a existência desta lei, que nós citamos agora, juntamente com o artigo 69 da Constituição da República Brasileira de 1891, alegando assim a tese da grande naturalização. Sim, depois de muitas tentativas, inclusive umas do início do século passado,
1915, onde já se encontraram essas leis brasileiras perdidas. A Avvocatura dello Stato italiano conseguiu definitivamente, junto ao Tribunal de Apelo de Roma, obter 2 sentenças de procedência. É claro que são 2 sentenças absurdas, são alegações impróprias legalmente falando, mas que acabaram gerando uma grande reviravolta. Reviravolta porque oficiaram cada comune italiano, informando que novas decisões e nova perspectiva havia sido encontrada ou seria tomada, e para que mantivessem todos os processos sobrestados, ou numa linguagem mais simples, paralisados, até haver decisões mais definitivas sobre a matéria. Então, tratando-se de processos de brasileiros nos comunes, processos administrativos, em muitos comunes eles acabaram ficando paralisados. E isso gerou um grande problema em meio ao ramo, ao setor, e as pessoas que estavam aguardando na Itália, estavam aguardando ou que já haviam dado entrada no processo, ou que iriam dar entrada no processo, né, acabou tudo ficando paralisado. Mas, como algum colega que tem o conhecimento e que trabalha com isso sabe, que não são todos os comunes que paralisaram, porque sabe que isso é uma tese sem pé nem cabeça, né? Mas claro, aqueles comunes onde determinados oficiais não têm o conhecimento devido do que se trata aquilo, acabaram sim por seguir exatamente todos os parâmetros determinados nesse ofício enviado pelo Ministério do Interno, e acabou com que muitos processos efetivamente ficaram parados, até que surgiram novas sentenças, mas claro que dessas novas sentenças ainda não se foi comunicado, E até o presente momento, tudo que restou nos comunes foi apenas o envio daquele ofício, né? Pedindo para paralisar as análises de processo de ítalos brasileiros, dando prioridade para outras análises, né? Podemos disponibilizar o texto se solicitarem, não tem problema nenhum. Mas tudo ficou assim, né? E claro, isso foi na verdade um grande banho de água fria para aqueles oficiais que não têm o conhecimento e para operadores que não têm o conhecimento, né? Que acaba aceitando que aquilo fica assim, muitas vezes também não tem o que fazer. Mas para isso, também, como se vai se ver nas sentenças agora, restou mais do que afastado os termos do artigo 11 do Código Civile Italiano de 1865, o Código Civil Italiano de 1865, que diz exatamente assim: a cidadania se perde aquele que renuncia com declaração na frente de um oficial de Stato Civile do local do domicílio e transfere em país estrangeiro a sua residência. Número 1. Declaração na frente de um oficial do Estado Civil. 2. Aquele que obteve a cidadania em país estrangeiro. 3. Aquele que, sem permissão do governo, tem aceitado o emprego de um governo estrangeiro. Seriam tem aceitado, mas está escrito tem aceitado emprego de um país, de um governo estrangeiro, ou tem iniciado no serviço militar de país estrangeiro. A mulher e filho menor daquele que perdeu a cidadania, passando a ser estrangeiro, salvo os que tenha continuado a ter a sua moradia no reino. No entanto, podem readquirir a cidadania nos casos e modos expressos no parágrafo do artigo 14, quando a mulher, e nos 2 parágrafos do artigo 6, quando filhos. Como se pode ver, não existe nenhuma referência tácita ou possibilidade de um cidadão renunciar de forma tácita. Nenhuma parte dos artigos. Inclusive, na Lei 1991 de 92, o cidadão italiano que migrou para outro país e se naturalizou perdeu o status de cidadão italiano. Claro, isso está nessa lei. Mas o exato ponto é a declaração.
precisa de uma declaração escrita, de uma declaração ou mesmo manifestada por algum oficial de Estado, né? Alguns anos depois, o governo brasileiro criou, através do Ministério da Justiça, uma possibilidade desses estrangeiros, desses emigrantes estrangeiros, se naturalizar brasileiro. Aí sim, nesse momento que eles se naturalizaram, eles foram até o Departamento do Estado, responsável na época, numa época foi um, outra época foi outro, aí sim, manifestou por escrito ou manifestou aquela declaração de vontade na frente do oficial, caso analfabeto. Tá? E exatamente nesses termos foi a sentença também da Corte de Apelo de Roma, número 6640 de 2021, posteriormente essas duas sentenças, publicada inclusive em 8/10/2021, que afastou a aplicação e a tese da grande naturalização, referindo da seguinte forma: em 1889, de fato, a República Brasileira emitiu o provimento da grande naturalização, atribuindo a cidadania brasileira aos residentes estrangeiros e que fazia salvo o direito de renúncia no prazo, exercício, de 6 meses, em virtude do ius solis, que passou a ser o princípio geral em matéria de cidadania no ordenamento brasileiro. Além disso, diversas vezes essa sentença refere à necessidade de manifestação não tácita, manifestação declarada, manifestação de vontade. É a manifestação de vontade o ponto. Além de se falar dos critérios que existem de soberania de cada nação. Não pode jamais a República Italiana levar em consideração alguma lei que deteve o Brasil, sob pena de uma não pode interferir e nem ingerir qualquer forma uma na outra, tendo em vista os princípios da soberania, que eles fecham mutuamente a possibilidade de aplicação ou interferência legal no direito do outro, né? Então isso... Então, quem já requereu a cidadania, quem está esperando a cidadania, vale a pena aguardar um pouco. Quem está esperando administrativamente, nos comunes, vale a pena aguardar um pouco. Não é necessidade de pânico, não precisa ter medo. Isso foi vamos dizer que foi um percalço, como várias vezes ocorrem, é normal. Não é motivo de desespero. Não precisa mudar a forma que está se requerendo a cidadania. Tem que se cuidar com essa venda, essa necessidade de tenho que fazer o processo judicial nesse momento. Não é necessário, isso não é verdade. Inclusive diversos profissionais que estão há muitos anos no ramo estão falando isso publicamente. É uma questão muito simples e muito singela que logo vai passar. Agradeço um monte a atenção de vocês. Se gostaram do vídeo, dê um like, sigam o nosso canal que virão muitas coisas boas ainda, e agradecemos mais uma vez pela atenção de todos.